Vamos lá, irmãos, para Mateus 25 novamente, 14 a 30. Dando continuidade, né? O que nós temos visto aí. Aos alertas que o Senhor deixou a respeito à volta dele. Eu vou ler, tá? Mateus 25, verso 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós confiamos ao Senhor mais uma vez a Tua palavra e pedimos que o Senhor interprete a nós. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção, o Teu cuidado do Espírito Santo nesta noite. Dá-nos espírito de revelação e sabedoria para entendermos a vontade do Senhor, a orientação do Senhor, a palavra do Senhor sobre esse assunto que é tão sério, tão importante para todos nós. Pedimos o Teu cuidado e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, relacionados à volta de Cristo, né, Jesus, pelo Evangelho de Mateus, o Evangelho aqui que nós estamos considerando como o Evangelho do Reino dos Céus, nos dá pelo menos 4 grandes alertas, que são a parábola da figueira, estão lembrados? Que é onde ele fala que os dias serão como no dia de Noé, e as pessoas estarão desapercebidas, né? Meio que alienadas, trabalhando, cuidando das suas vidas, comendo, bebendo, e elas não notarão quando o Senhor voltar. A parábola do servo fiel e prudente e do servo mau, né? A diferença dos 2 servos, aquele que está percebido e aquele que passa aí a maltratar outras pessoas, viver dissolutamente. Esse é o segundo. A parábola das 10 virgens, que é o que nós vimos semana passada, que nos diz respeito a estarmos com as lanternas acesas, né, com a palavra vigente, operante, né, cumprindo seus propósitos na nossa vida. E por último, a parábola dos talentos. Todas estas parábolas falam sobre a volta de Cristo, elas estão relacionadas à volta de Cristo e juntas dão-nos um quadro completo, sobretudo sobre os critérios, né, que o Senhor terá no dia que voltar em relação à sua escolha, à sua eleição, né? Haverá servos maus, haverá servos bons e fiéis, haverá percebidos, haverá os alienados, e ele estará ali fazendo uma seleção, uma escolha. Nessas 4 parábolas, então, o Senhor nos alerta
sobre estas questões e nos dão os critérios da sua escolha. Bom, pois bem, a única ainda que nos falta, né, dessas 4, é a parábola dos talentos. É o que nós vamos ver hoje. Sem demora, vamos lá. Mateus 25, verso 14 a 18. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, Jesus aqui, mais uma vez, por meio de uma parábola, né, nos traz uma figura, né? Que figura é esta? Figura de um homem que, segundo ele, o Senhor, ausentando-se do país, né, olha só como ele coloca aí, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Pergunto a vocês, a quem o Senhor se refere com esta figura do homem? A quem o Senhor se referia aqui, por meio desta figura, este homem que se ausenta, chama os seus servos, confia os seus bens? A quem o Senhor estava se referindo? Também, né? A ele mesmo. O Senhor se referia a si mesmo. Como que a gente pode saber disso? Porque ele se ausentou fisicamente e nos confiou. Exatamente, olhando para o contexto dessa parábola, né? A gente, aqui hoje, está tirando esse bloco aqui, desse texto, para estudar essa parábola, mas a gente não pode desassociar o contexto dela, né? Sobre qual que é a base de tudo isso aqui, dessas 4 parábolas, qual que é a história, qual que é o assunto aqui tratado pelo próprio Senhor? O reino dos céus e a volta de Cristo. O Senhor está falando, está alertando sobre o quê? Sobre a sua volta, né? Essa aqui é a base, é o fundamento dessas parábolas aqui, onde elas estão inseridas. É um discurso do Senhor, né, que ele fala muito sobre a sua volta. O contexto, né, de tudo que nós temos visto aqui nas parábolas é a volta de Cristo. Então observe, nesta parábola dos talentos, o que nós estamos vendo aqui? Nós vemos aqui exatamente esse quadro. O quadro de um homem que se retira, que se ausenta, mas que... Deixa confiado. Além de deixar... E depois ele volta. Exatamente. Um homem que deixa, né? Ele se ausenta, faz algumas coisas antes de se ausentar e depois ele volta, né? Bom, irmãos, a gente pode chegar numa conclusão simples aqui, né? Com certeza esse homem que se ausenta e voltaria é o próprio Senhor, porque afinal de contas ele está falando sobre a sua volta. Então a figura aqui desse homem, né? Ela é simples, ela é uma figura do próprio Senhor, é o Cristo representado aqui nesta parábola de um homem. Né? E é interessante como ele se chama aqui, né? Ele se chama de um homem que se ausenta de um país, de um território, de um cenário, né? Faz algumas coisas e depois ele retorna. Agora, olha só, o Senhor diz assim, este homem, né, que se ausenta do país, chamou os servos e lhes confiou os seus bens. Repara só, antes de se ausentar, este homem faz 2 coisas. O que ele faz? São 2 coisas que ele faz antes de se ausentar. Muito bem. Primeira coisa é, ele chama os seus servos. Tudo começa com ele chamando os seus servos. Irmãos, são 2 personagens principais dentro dessa história. A gente pode dizer assim. O homem, o Senhor, né, que se ausenta e depois volta. E o outro personagem, que na verdade é plural, mas a gente pode chamar de um outro personagem, são os servos. A história, né, dessa parábola, tudo gira em torno desses 2 personagens, o Senhor e os seus servos, né? É com os seus servos que o Senhor está tratando, é com eles que ele entrega aquilo que lhe pertence, é com eles que por fim o Senhor ajusta contas. Isso é muito importante a gente notar aqui. Segunda coisa,
né? A primeira é ele chama os servos. A segunda é ele, além de chamar, ele confia os seus bens. O Senhor aqui confiou os seus bens aos seus servos. O homem, o Senhor chama, e uma vez chamando, ele confia os seus bens. De que maneira isso acontece? Olha só o verso 15. A um diz, aí a palavra, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. A um servo, diz a palavra, o Senhor dá 5 talentos. A outro servo, ele dá 2 talentos. E a outro, ele dá um único talento. Isso porque, segundo a capacidade de cada servo. O Senhor avalia a capacidade do servo. Olha só que interessante. Ele chama, ele avalia a capacidade dele, então ele confia segundo a capacidade do servo. A um 5, a outro 2 e a um outro 1 só talento. Feito isso, diz a palavra, então ele, o Senhor, partiu. Aqui na parábola, irmãos, o que são os talentos? Aqui na parábola, na figura, o que é um talento aqui dentro da figura? O que era esse talento que ele está falando aqui? Muito bem, é o dinheiro, são bens, né? Segundo o verso 14, bens. Segundo o verso 18, olha só aí. O verso 18. Dinheiro. Irmãos, naquela época, um talento era uma moeda de ouro. Olha só que interessante. Que correspondia em torno de 60 minas. Você vai ver essa parábola em Lucas, ele usando a expressão minas, que era uma outra medida de valor da época. Um talento correspondia a 60 minas ou a 6.000 denários. A gente já viu aqui em outras oportunidades a questão dos denários, né? Um denário, naquela época, correspondia ao valor, ao pagamento de um dia de trabalho. Não é isso, Christian? Né? Então, observe. Este homem, este senhor, olha só que interessante, confia aos seus servos, seus bens, seu dinheiro, suas riquezas, que não eram poucas. Só para você ter uma ideia, ao todo aqui, né, esses talentos poderiam financiar o trabalho de um único servo por 48.000 dias. Isto é, em torno de 130 anos. Se você pegar uma pessoa, em média, 80 anos de idade, é 29 mil e não sei quantos dias. Então, o que ele está concedendo aqui? Uma certa riqueza, certo? Um certo montante que é considerável, não é pouco. Se você pegar os 5 mais 2 mais 1, né, é o equivalente a 48.000 dias de trabalho. Se você pôr isso numa vida, numa pessoa só, é 130 anos de trabalho. Ou seja, ele concede um montante razoável, né? O talento naquela época era a moeda mais valiosa que se tinha. Bom, olha só, irmão, só para a gente ter uma ideia, a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Feito estas duas coisas, então, chamando os seus servos e confiando os seus bens, Jesus continua dizendo aí, verso 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha só, o que recebe 5 talentos, segundo o Senhor, imediatamente, ou seja, sem demora, né, com diligência, com presteza e eficácia, passa a negociar e a multiplicar os talentos do seu Senhor. Não é aí? Ele fala isso. O que recebe 5 já sai, né, negociando, multiplicando, fazendo uso daqueles talentos no sentido de multiplicá-los, de trazer mais talentos, de colocar aquilo que o Senhor confiava a ele, né, fazendo que aquilo se multiplicasse. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2. Porque ele diz aí, esse que ganhou 2 também foi lá e ganhou outros 2. Oi? Também
Também multiplicou. Também imediatamente, porque ele fala aí do mesmo modo, com eficácia, né? Com presteza, ele passa lá a negociar e fazer uso daqueles talentos que o Senhor tinha dado a eles. Então, olha só, o Senhor dá a um servo 5 talentos. O que recebe 5 faz mais outros 5. O Senhor dá a outro servo 2 talentos. E esse que recebe 2 faz mais outros 2 talentos. Isso é, irmãos, eis aqui 2 servos que fazem bom uso dos talentos do seu Senhor. Uma vez os talentos do seu Senhor em suas mãos, outros talentos, outras riquezas, outros bens foram gerados para o seu Senhor. Eles recebem do Senhor, em suas mãos aquilo que ele recebe, geram outros talentos, multiplicam-se em outros talentos para o seu Senhor. Por que para o seu Senhor? Porque quando o Senhor retorna, eles dizem, eis aqui os teus talentos. E eles trazem e devolvem ao seu Senhor. Bom, mas diz a palavra que, no verso 18, mas o servo, né, que recebera um só talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro, olha aí, a riqueza, né, o bem do seu Senhor. Veja, entre os servos, um deles age bem diferente dos outros 2. Né? 2 agem de maneira igual, do mesmo modo, e um deles age bem diferente, completamente diferente. Os outros 2 imediatamente saem, né, com presteza para multiplicar aqueles talentos que o Senhor havia confiado a eles. Esse outro faz diferente. Ao invés de agir com diligência e presteza, esse outro servo, diz a palavra, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Ou seja, ele enterra as riquezas do seu Senhor. Eu acho muito interessante a expressão aqui do texto, né? Abriu uma cova. O que vem à cabeça de vocês? Interessante essa expressão, né? Abriu uma cova, né? E enterra. Né? Que coisas, né, irmãos? Né? Com um talento do Senhor, um servo abre uma cova e esconde a riqueza, aquele bem. Uma vez o talento na sua mão, o que ele faz? Ele esconde, ele enterra, ele abre uma cova com aquele talento. Bom, irmãos, antes de continuarmos, precisamos já nesse ponto chegar a uma conclusão. Se aqui esse homem, este Senhor, representa o Senhor Jesus, né? Falando aqui da sua ausência e depois da sua volta, pergunto, estes servos e estes talentos representam a quem? Nós. A igreja. A igreja. Os servos somos nós, os talentos é a palavra, aquilo que Deus vai nos dando como de orientação para sermos cristãos igual a Ele. E tudo aquilo, entra a obediência, entra o estudo da palavra, a gente entra tudo, oração. Entra tudo mesmo. Entra tudo. Bom, penso eu que estes servos representam todo aquele que na ausência do seu Senhor tem recebido da parte dele habilidades, recursos, bens, riquezas e etc. Pensa comigo, temos aqui um chamado, servos que são chamados, certo? O texto fala de chamado, o texto fala de ser chamado, temos um chamado. O texto fala aqui de riquezas, de bens sendo concedidas a estes servos chamados. Não é isso que o texto está falando? Diga-me, a tantos quantos o Senhor tem chamado, a tantos quantos o Senhor tem beneficiado em sua ausência. A reflexão é simples. A quantos o Senhor tem chamado? A quantos o Senhor tem beneficiado em sua ausência? Com seus bens,
com as suas riquezas. Sejam habilidades, sejam recursos, seja saúde, seja dons, sejam talentos, né? Em expressão mesmo, de talento. A quantos, irmãos? Quantos têm recebido o convite, o chamado do Senhor com respeito ao reino dos céus? Porque, afinal de contas, nós estamos falando sobre o reino dos céus. Não podemos nos esquecer disso. O contexto aqui não muda, né? O contexto da parábola não sai, não pula e vai para um outro contexto. O contexto é o mesmo. O contexto é sobre o reino do céu. Quantos têm recebido um chamado, um convite, irmãos? Do rei. Lembra da parábola das bodas? O rei convidou para as suas bodas, o seu banquete. Quantos têm sido chamados para esse banquete, irmãos? Quantos têm recebido um chamado e um convite do Senhor? Vinde, lembra que ele fala? Vinde. O contexto não muda, certo? O contexto não muda. Quantos têm sido chamados pelo Senhor e recebido dele os seus propósitos relacionados ao reino dos céus? Todos nós, irmãos, temos sido chamados para o reino dos céus. Todos nós temos sido chamados pelo Senhor aos seus propósitos, ao seu banquete. Todos nós temos sido beneficiados pelo Senhor com os seus talentos. Todos nós temos recebido de suas riquezas, de seus bens. Afinal de contas, nós entramos num campo de tesouros escondidos. Estão lembrados? Todos nós fomos achados num campo de tesouros escondidos. O contexto não muda. Todos nós, irmãos, temos recebido do Senhor, sejam habilidades, sejam recursos, sejam bens, ou sejam as insondáveis riquezas de Cristo e do seu Evangelho. Nós estamos aqui nesse momento recebendo, irmãos, sendo beneficiados pelo Senhor. Saibam vós disso. O dom da vida, o dom da mensagem, a palavra, o conhecimento de Cristo. Irmãos, são riquezas e riquezas e riquezas e riquezas. É verdade ou não é? A gente tem como negar isso? Bom, irmãos, afinal de contas, todos nós temos sido reunidos na sala do seu banquete. Estão lembrados disso? Todos nós saíram lá os servos para as suas encruzilhadas e reuniram todos na sala do banquete. Irmãos, temos sido beneficiados pelas riquezas do Senhor. Isso é um fato. Assim como temos sido chamados, isso é um fato. Nós temos sido chamados. Se você pegar o Evangelho de Mateus, aí você vai ver a expressão vinde se repetindo várias vezes. Vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde para o banquete. Irmãos, a expressão vinde no Evangelho, ela se repete dezenas ou centenas de vezes. Esse chamado, para nós, ele tem que ser mais do que claro. Ele tem que ser mais do que explícito. Vinde, vinde, o Senhor diz, e muitas vezes. Bom, mas a questão mais importante aqui, que precisamos avaliar, é a seguinte. Diante do chamado e das benéfices do Senhor, que tipo de servo nós somos? Porque essa é a reflexão desse texto. Somos servos que multiplicam os bens do nosso Senhor? Ou somos servos que enterram os bens do nosso Senhor? Diante desse contexto, Jesus nos apresenta somente dois tipos de servos. Diante desse contexto aqui dessa parábola, há somente dois tipos de servos. Os servos que multiplicam, né? Fazem uso daqueles talentos e depois trazem mais talentos à presença do seu Senhor. E há um outro tipo de servo. Um servo que abre cova e enterra os talentos do seu Senhor. Bom,
Aquele que com os bens, com as riquezas, com os talentos concedidos pelo Senhor, multiplicam e delas fazem outros talentos. Esse é um tipo. E o outro tipo é aqueles que com os mesmos talentos, que não há diferença, né? Só há quantidades diferentes por causa da capacidade dos servos. Mas os talentos são os mesmos. As riquezas são as mesmas. Há dois tipos, então, de servos. Esta é a grande questão aqui, irmãos. Esse é o alerta aqui. Que tipo de servo nós somos? Assim como naquela parábola anterior que ele fala sobre o servo fiel e prudente e depois o servo mau, aqui também há dois tipos de servos. Afinal de contas, irmãos, por que a expressão servos aqui? Por que servo? Todos nós somos servos, irmão. Não tem posição diferente dessa diante do nosso Senhor. Nós somos todos servos. Bom, Jesus continua dizendo, hein? Vamos lá, tem mais coisa. Alguém lê para mim aí do verso 19 ao verso 23. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bom, Jesus diz mais assim, então, verso 19. Depois de muito tempo, e essa expressão é interessante, né? Porque havia um tempo onde na igreja se achava que Jesus voltaria, né, dias depois da sua ressurreição. Depois de muito tempo, Jesus já tinha dito, né? Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Irmãos, aqui, algo que nós precisamos resgatar aqui nos arraiais cristãos hoje em dia, né? Aqui é uma mensagem que nós precisamos trazer de volta para os arraiais cristãos. E é uma mensagem do Evangelho e do Evangelho do Reino dos Céus. Irmãos, a mensagem da volta de Cristo traz com ela a perspectiva do Senhor ajustando conta com os seus servos. Não tem oba-oba, não tem ibope, não anima, né? Não alegra, não traz, né? Não é arrepio nenhum, tal, mas é uma mensagem do Evangelho. Quando nós falamos de volta de Cristo, tem acerto de contas, tem ajuste de contas, como está aí. Voltou o Senhor daqueles servos, e olha a expressão, irmãos, ajustou contas. Irmãos, nós precisamos ter consciência disso. Todos nós daremos contas diante do Senhor. Por isso que o problema da alienação é tão perigoso. Daquela primeira parábola, da figueira, que ele fala dos tempos de Noé. Que está trabalhando, comendo, bebendo e não percebem. O problema da alienação é perigoso, irmãos, porque a gente esquece que daremos contas. E a gente esquece de um monte de coisa. Assim que os talentos não são nossos, a gente acaba esquecendo. A alienação é um negócio perigosíssimo. Que a gente passa a viver a vidinha achando que é a nossa vidinha. E assim vai. Não é? E a gente vive em função de nós mesmos, em função do nosso reino, das nossas coisas, do nosso querer, da nossa vontade, do nosso senhorio. Isso é perigoso, isso. Isso é uma mensagem, inclusive, né, que vai contra a mensagem da cruz, contra a mensagem do Evangelho. Né? É uma mensagem oposta. E a gente tem que tomar muito cuidado disso. Irmãos, todos nós daremos contas
Todos. Seja com 5, seja com 2 ou mesmo com 1 talento. Todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Se você pegar aí depois, depois que ele termina de falar essa parábola, do verso 31 em seguida aí, do capítulo 25, tem aí até um título, né? O grande julgamento. Irmãos, depois você lê aí em casa. Ele fala aí, ele termina o discurso, né? Porque no capítulo 26 ele fala assim, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, ele termina os seus ensinamentos colocando exatamente a figura do grande julgamento. Onde todos nós, o que, irmãos? Daremos conta. Daremos conta. Que Deus tenha misericórdia de nós. E a gente esteja bem apercebido. A gente tem que estar apercebido, irmãos. A nossa vida aqui não é em função de nós mesmos. Porque os servos aqui, irmãos, eles ficaram vivendo a sua vida até que o seu Senhor voltasse em função, sabe do quê? Dos talentos do seu Senhor. A vida, irmãos, é em função, sabe de quem? Do Senhor. Sabe quando a gente fala sobre Cristo no centro da história, Cristo no centro da nossa vida? É quando Cristo é o centro da história. Quando nós vivemos não mais em função de nós mesmos, mas em função dele. E isso a gente tem que entender e com pressa. E o tempo se abrevia, né? Então a gente tem pouco tempo para entender isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, de todos nós. Bom, irmãos, sem dúvida, todos nós precisamos avaliar nossas vidas diante disso. E pedir que o Senhor nos ajude a discernir todas essas questões em nossas vidas, com temor, com obediência, com sinceridade, para então estarmos como Ele deseja, apercebidos. Estar apercebido é entender que o Senhor nos colocou aqui para viver em função dEle. Qual que é o propósito da nossa vida, irmãos? Por isso que a gente servos. Viver para a glória. Não para nós. Mas a gente faz totalmente ao contrário. Isso é o perigo, né, mãe? E a gente faz ao contrário mesmo. A gente, nessa matéria, dá umas bobeadas aqui, falar para você. Bom, irmãos, é para isso que um tempo e um estudo como esse serve, né? Para a gente avaliar a nossa vida diante destas mensagens do Senhor. Não só desse alerta aqui, especificamente dessa parábola, desse talento, de todos os que nós temos visto aqui, né? Jesus tem falado aqui e ele coloca os critérios aqui, né, em todas essas parábolas. Ele coloca uma série de questões aqui, e todas elas nós temos que dar conta e nós temos que prestar muita atenção. Isso é fundamental para nós, vocês não acham? É fundamental para nós, para todos nós. Bom, então olha só, continuando, né? Observe como as coisas acontecerão aí, verso 20 ao verso 21. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora, verso 22 e 23. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Diz aqui Jesus que o que recebeu 5 talentos fez mais 5 talentos. E esse servo disse ao seu senhor: eis aqui outros 5. Quando o Senhor foi lá ajustar conta com eles, esse aqui tinha algo para falar para o Senhor: Senhor, eis aqui outros 5.
O que recebeu 2 talentos fez outros 2. E naquele dia do ajuste de contas, disse ao seu senhor: aqui tens outros 2. Interessante, né, irmãos? Foi prestar conta, ele falou assim: não, senhor, está aqui, ó, outros 5. O outro falou assim: está aqui, outros 2. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Estou te entregando. É teu. Outros 5. Outros 2. Então, estes 2 servos ouviram do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, aqui a gente tem uma questão muito interessante. Repare que aquilo que para nós, que a gente considera muito, para o Senhor é considerado como pouco. Nós vimos que o talento, né? O talento aqui que foi entregado a eles, era uma quantia muito bem considerável, não era? Generosa? Era ou não era? Mas olha só, o Senhor chama de pouco. Como nossa ótica é diferente muitas vezes, né? A gente acha que é muito. Mas, na ótica do Senhor, é pouco. No lado humano, a gente acha que ainda é muito. Mas para Ele, é pouco. Todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza, todo aquele ouro, para o Senhor ainda assim era pouco. O fato aqui é o seguinte, irmãos. Para o Senhor, definitivamente, nós precisamos ser, sabe o quê? Fiéis no pouco. Não importa se é 5, se é 2, se é 1. Para o Senhor é pouco. E ainda temos que ser fiéis no pouco. Somente sendo fiel no pouco, como o Senhor diz aqui, seremos então considerados por Ele bons servos. E assim entraremos no gozo do nosso Senhor. Isso não muda e não vai mudar. Queremos entrar no gozo do nosso Senhor? Queremos? Então precisamos aprender a ser fiéis no pouco. Mas o pouco aqui, irmãos, não é aquele momento que a gente passa necessidade. Fiel no pouco é o tudo que nós temos dado, que o Senhor tem nos dado. Fiel no pouco é todos os talentos que o Senhor tem confiado às nossas mãos. Deu para entender? Porque a gente usa esse texto aqui para falar dos momentos de dificuldade, né? Tem que ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O pouco aqui, irmãos, não é momento de necessidade. É o tudo. É o pouco para Deus. É o pouco para Deus, é o pouco para Ele. Para Ele é pouco. Para nós não, é 5 talentos de ouro, mais 2, mais 1. Irmãos, quer que eu faça a conta de novo? 49 mil dias de trabalho. 48 mil dias de trabalho. Irmãos, você nasce e morre e não precisa de dinheiro. Não, para nós não é pouco. Mas para Ele é pouco. E nós temos que ser fiel no pouco. A questão aqui é ser fiel no pouco. O fiel no pouco ouve do seu Senhor: muito bem. Imagine, irmão, no dia que nós prestarmos contas ao nosso Senhor. Essa expressão: muito bem. Entra no gozo do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O muito para Ele, irmãos, não está aqui não. O muito para Ele
é para servo fiel no pouco, que serão colocados. Essa expressão colocarei, né, dá a nós o entendimento de algo ainda que está por vir. Algo que está ainda para acontecer. Pois ele começa a parábola dizendo, pois será como um homem e tal. A expressão aqui da parábola é a mesma da parábola das 10 virgens. O reino dos céus será semelhante. Ele está falando ainda de coisas a acontecer. Sobre o muito te colocarei. Não é te coloquei ou estar colocado. É colocarei. O muito, irmãos, é um tempo ainda por vir. O pouco, irmãos, é hoje. Se você tem 5, se você tem 2 ou se você tem 1. Tem uns que tem 5, certo? Tem outros que tem 2. E tem outros que tem 1. Para quem é pouco? Para Deus. Para Deus. Tanto que tem 5, quanto que tem 2. Essa matemática é muito importante para nós, irmãos. Eu estou parando aqui para a gente prestar bastante atenção nisso. Tanto que tem 5, quanto que tem 2, precisaram aprender a ser fiel naquilo que para o Senhor é pouco. Estes entraram dentro do que é para o Senhor o muito, ou serão colocados no Senhor no muito, no gozo do seu Senhor. O gozo do seu Senhor. E essa expressão? O gozo do seu Senhor. O prazer do seu Senhor. O contentamento do seu Senhor. O descanso do seu Senhor, irmãos. A plenitude do seu Senhor. Esse gozo aí tem muito a nos dizer. O gozo do seu Senhor. Ah, que o Senhor nos dê esse sentimento, irmãos, de sermos fiéis no pouco, fiéis naquilo que Ele nos concede, mesmo que seja um único talento, ou mesmo 5 ou 2, ser fiel no pouco. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Irmãos, o Senhor, quando voltar, quer encontrar-nos como servos que fizeram bom uso dos bens do Senhor. E não como o outro servo que resolveu enterrar o talento do seu Senhor. Veja só o que acontece e o que o Senhor tem a dizer sobre esse outro servo. Verso 24 ao verso 30, alguém lê para mim. Chegando por fim, o que receberá um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, Jesus disse assim, verso 24. Chegando por fim o que recebera um talento. Por que esse último, ele ficou por último? Será? Porque ele não era fiel. Ele era o único que não era fiel. O Senhor deu prioridade aos que são bom e fiel. O que não é fiel fica por último. Bom, chegando por fim o que receberam um talento, disse: veja o que esse servo diz ao seu senhor, irmãos. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. Verso 25.
Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Irmãos, essa expressão aqui, homem severo, talvez fosse melhor traduzida, né? Porque isso aqui é uma tradução do original. Talvez ela fosse melhor traduzida, em vez de homem severo, como homem exigente, ou homem rigoroso, ou homem sério. O que o servo está dizendo ao seu senhor é o seguinte, aqui em outras palavras para facilitar, tá? Mesmo sabendo que o seu senhor era um homem sério, um homem exigente, um homem rigoroso, o nosso Senhor é sério, irmãos? Tem uns aí que não acham que não. Tem uns aí que acham que não é muito sério, não. O nosso Senhor é exigente? Ah, exigente. Isso a gente não dá conta também. Que ele é exigente. Lembra lá das vestes nupciais? Tem que estar vestido de veste nupcial, irmão. Não, de qualquer jeito, não. Irmãos, ele é exigente? É fiel, é prudente, é bom. Ele é exigente, irmãos. Eu estou falando de critérios para vocês. Nós temos aqui uma série de critérios. Temos ou não temos? Ele é criterioso, irmãos. Nosso Senhor é criterioso. Por isso que é tão difícil, porque o tratar dele conosco é tão pesado. Porque ele é exigente. É ou não é, irmãos? O Senhor trata conosco sim, às vezes a gente fica até, como diz Hebreus, né? Que no momento a gente fica, acho que é motivo de tristeza. Porque lá Hebreus diz que nós somos açoitados. O tratar é tão, irmãos, é tão profundo o tratar da cruz em nós, que a gente não tinha nem ideia disso, na verdade. A gente nem imaginava. Falei, meu Deus do céu. Mas é exatamente, é um critério, é altíssimo. Irmãos, onde estão os critérios? A gente já viu sobre isso. Se você olhar lá no Sermão do Monte, você vê que a justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, né? Irmão, você vê lá os critérios, é altíssimo. O Senhor é exigente, o Senhor é rigoroso, o Senhor é sério. Então o servo aqui está dizendo a ele, né? Sabendo que és um homem sério, exigente, rigoroso, mesmo assim, mesmo ele sabendo disso, então o servo, diz aí a palavra, receoso, ou seja, temeroso, hesitante, ele hesita. Ele decide simplesmente fazer, sabe o quê? Esconder na terra o talento do seu Senhor. Irmãos, aquele cavar lá, fazer a cova e esconder na terra, isso aqui tem uma figura muito interessante. Ele bota a terra sobre cima, né? Ele bota o pó, a sujeira dessa terra em cima dos talentos do seu Senhor. Mesmo sabendo que o seu Senhor é sério, é exigente. Ele coloca a terra, a lama, a sujeira dessa terra sobre os talentos do seu Senhor. Ele hesita. Ele hesitou nessa história. Mesmo ele sabendo, o que ele faz? Ele vai lá e cava uma cova e ele enterra o talento do seu Senhor. Esconder na terra. Irmãos, pensando naquilo que o Senhor nos concede, pensa, podemos esconder aquilo debaixo da sujeira dessa terra. Podemos afundá-las no pó, na sujeira, na lama desse mundo. Que terrível isso, não é, irmãos? A sujeira, a imundícia, a lama desse mundo, dessa terra, pode estar acima e escondendo o talento do nosso Senhor. Você passa a não enxergá-lo, você passa a não mais usá-lo, fazer uso dele. Ele está embaixo, escondido, debaixo da lama, da sujeira, do pó dessa terra.
Pois bem, veja, então o seu senhor responde a este servo. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Esse semeei ou espalhei aqui, irmãos, só dá para nós aqui, como isso aqui é uma parábola, uma figura, tá? Ele dá a nós a amplitude, né? Esse Senhor voltará e prestará contas, né? Ajustará contas. Aqui é a amplitude desse negócio. Até mesmo onde ele não semeou, ele está falando. Os campos, irmãos, todos abertos aqui. Onde que ele vai prestar conta nisso? Ou como ele é exigente? Como que ele é rigoroso? Como que ele é sério? Aonde está a amplitude disso tudo? Aqui, ó. Tudo, irmãos. Todos os campos. Deu para entender? Bom, o Senhor responde: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Verso 27, olha só. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Irmãos, eis aqui uma síntese de toda a mensagem dessa parábola. Aqui é a síntese, o resumo do que nós estamos vendo aqui essa noite. Qual é o alerta de Jesus aqui nesse texto? É um alerta contra a negligência. É um alerta contra a omissão. É um alerta contra o mau uso dos bens, das benéfices do Senhor. Esse aqui é a mensagem desse alerta hoje, irmãos. Desse estudo de hoje. Se a gente não pegou nada até agora, esse é o alerta. É um alerta contra a negligência, contra a omissão, contra o mau uso dos talentos, das benéfices do Senhor. A uns o Senhor naquele dia dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. A outros o Senhor naquele dia dirá: servo mau e negligente. Está aí o alerta. Negligente. Ele sabia, irmãos, que o seu Senhor era um homem exigente, né? Ele sabia da amplitude do seu Senhor, os campos até que ele ajustaria contas. Ele sabia, mas ele foi negligente. Ele foi mau e negligente. Cumpria a este servo. Olha essa expressão, irmãos. Aqui é a omissão, ó. Cumpria a ele que entregasse o dinheiro aos banqueiros e ao voltar o seu senhor receberia com juros o que era dele. Cumpria a ele. Mas ele não fez. Observe, em poucas palavras podemos dizer aqui que esse servo não fez o que lhe cumpria fazer, esse servo foi omisso, esse servo foi negligente, esse servo foi hesitante e esse servo foi mau. Enfim, um servo aqui que o Senhor chama de inútil. No verso 30, ele coloca: o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, esse é o alerta. E esses são os critérios do Senhor. O Senhor, quando voltar, quer nos encontrar como servos bons e fiéis. Servos prudentes, servos apercebidos, servos que medem e discernem o tempo que vive, servos que têm a lâmpada acesa, servos, que aguardam seu Senhor. Não podemos ser encontrados, irmãos, como servos negligentes, servos omissos, servos que fazem mau uso daquilo que o Senhor tem conferido a nós. Somos mordomos do Senhor. Esta é um fato diante do Senhor. Diante da perspectiva do reino dos céus, nós somos mordomos, servos do Senhor, mas podemos ser bons ou podemos ser maus. Irmãos, finalizamos aqui hoje estes alertas do Senhor sobre a volta de Cristo, A gente vê aí só o final do capítulo, fala sobre o julgamento. Você pode ver aí em casa depois como que vai ser esse julgamento.
A mensagem aqui relacionada à volta de Cristo, ele termina aqui com esses alertas. Uma importante e significante parte do Evangelho do Reino, esse alerta que o Senhor nos dá com respeito à sua volta. É claro que tudo isso é bem difícil, é bem complexo e vai exigir de nós muita cautela e muita dedicação. São alertas. Precisamos entender o seguinte, irmãos, nós precisamos ser alertados do Senhor, pelo Senhor. Nós precisamos, inúmeras vezes, ser alertados pelo Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos encaminhe, nos guie, nos corrija, nos ajude. A volta de Cristo, irmãos, não será como a sua primeira vinda. Isso é um fato. Não será igual, será bem diferente. Ele voltará e prestará, ajustará contas. O Senhor quer somente, irmãos, que estejamos, sabe o quê? Preparados, apercebidos, prontos. Por isso, precisamos tanto da sua palavra, das suas orientações, dos seus alertas, irmãos. Por que o Senhor nos alerta? Por que o Senhor nos corrige? Por que o Senhor trata conosco, irmãos? Para estarmos preparados. Só não podemos ser negligentes. Só não podemos ser omissos. Só não podemos fazer mau uso daquilo que o Senhor tem confiado a nós. É isso que o Senhor espera de nós. Não podemos ser negligentes e fazer mau uso daquilo que Ele tem confiado a nós. Que o Senhor nos dê graça, Que o Senhor seja misericordioso. É bom que a gente já viu que há um trono de graça, um trono de misericórdia. Na carreira cristã, o trono da graça é presente para nós. Mas nós estamos na carreira cristã e o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que o Senhor nos confia misericórdia e graça. Por isso Ele nos alerta. Por isso. Vamos orar para que o Senhor continue nos dando graça, continue a nos ensinar, continue a falar conosco e nos ajude, irmãos, naquilo que, em tudo isso que nós vemos, talvez sejamos mais falhos. Com certeza aqui, essas palavras confrontam com a nossa vida. Eu fui confrontado ao preparar esses estudos para os irmãos, muito confrontado. Dá até uma certa crise, Fala, como que eu vou falar uma coisa dessa? Eu sou tão falho nisso, eu preciso de graça. Bom, mas a palavra é a palavra. Eu tenho que me encaixar na palavra da mesma forma que vocês precisam se encaixar na palavra. Então, cabe a nós buscarmos, pessoalmente, aí, a vida de cada um, buscar se enquadrar no que o Senhor tem falado a nós. A gente pode, sim, pronunciar a palavra do Senhor. E pedir e clamar pela misericórdia do Senhor. Pedir pela ajuda do Senhor. Que o Senhor continue a nos orientar, continue a falar conosco, que essas palavras tenham vida em nós, que elas ganhem espaço, lugar na nossa vida. Queremos ser servos bons, fiéis, prudentes, no pouco. Porque um dia, no muito, o Senhor nos colocará. Amém, irmãos? Com certeza nós carecemos muito do Senhor em tudo isso. A gente sabe que sem o Senhor essa história é impossível. Graças a Deus que temos o nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Alguém gostaria de orar? Senhor, eu oro. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, te agradecemos por temos ouvido a tua palavra. Que o Senhor nos ajude realmente a estarmos apercebidos, como temos visto nesses dias, e que o Senhor nos encontre preparados. Ajude-nos a permitir, Senhor, o teu trabalhar na nossa vida. Porque sabemos que é o Senhor trabalhando conosco, que é a obra do Senhor na nossa vida. É uma boa obra que o Senhor começou na nossa vida e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dá-nos graça, dá-nos misericórdia, dá-nos, ó Pai, coração receptivo,
um coração que guarda, que retém a Tua palavra, a ponto dela fermentar em todas as áreas da nossa vida e gerar, Senhor, aquilo que Tu espera. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a discernir o que vimos hoje, essa noite, sobre os Seus talentos, sobre aquilo que o Senhor tem confiado a nós, a todos nós, seja 5, seja 2, seja 1, o que o Senhor tem nos confiado. Ajuda-nos a discernir isto, ajuda-nos a ter, ó Pai, diligência, presteza, cuidado, Pai, para também aquele dia podermos dizer como aqueles 2 servos: eis aqui, Senhor, outros mais. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, nós clamamos. Eu acho que esse momento é um momento de clamarmos pelo Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, as nossas omissões, a nossa negligência. Jesus, perdoa-nos e ajuda-nos a nos levantar, ajuda-nos a nos colocar de pé, caminhando segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nessa noite, derrama graça, derrama misericórdia sobre as nossas vidas e sobre os que nos ouvem pela internet. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, no corpo de Jesus, na carne de Jesus, na carne do Filho, na cruz, ó Pai, onde o Senhor pagou todo o preço da nossa dívida. Nós pedimos isso para o louvor e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém.